E aí, mais um vídeo aqui no meu cantinho de colorir. Hoje eu estou aqui para ler Bíblia Infantil Letras Grandes da editora SBN. Então acompanha esse vídeo que é muito importante para o nosso conhecimento, a palavra de Deus guardada no nosso coração. Então, você que é adulto está acompanhando, assistindo esse vídeo, coloca o seu filho, a sua filha para ouvir a palavra de Deus através desse vídeo. Você que é criança, ouça esse vídeo até o final, que você vai amar ouvir as histórias da Bíblia. Aqui tem um índice, Antigo Testamento e Novo Testamento, o título de cada história e o número da página onde está cada história. Antigo Testamento. A história da criação. Gênesis, capítulo 1. No primeiro dia, Deus fez a luz. Ele separou a luz da escuridão e chamou-a de dia e noite. No segundo dia, Deus entregou um céu chamado paraíso. No terceiro dia, fez a terra seca e os mares. Ele fez plantas e árvores crescerem. Deus fez o sol, a lua e as estrelas. Este foi o quarto dia. Também colocou criaturas vivas na terra e na água. Ele fez pássaros voando no céu. Então o quinto dia correu bem. Deus fez um homem à sua imagem e semelhança, e viu que tudo o que havia feito era bom. Então o sexto dia foi feliz. No sétimo dia, Deus descansou. Ele abençoou o sétimo dia e santificou-o. Essa é a ilustração que representa a história da criação. A primeira desobediência. Deus plantou um jardim no Éden. Nele, pôs a árvore da vida, que dá o conhecimento do que é bom e ruim. Deus disse ao homem para cuidar do jardim. Ele proibiu o homem de comer do fruto da árvore do conhecimento. O homem estava sozinho, então Deus deu-lhe uma mulher para lhe fazer companhia. Uma serpente astuta morava no jardim. Ela disse para a mulher: Deus não quer que você conheça o que é bom e o que é ruim. Então coma o fruto. A mulher pegou o fruto e o comeu. Ela também deu para seu marido. O homem e a mulher perceberam que estavam nus. Deus sabia que eles tinham comido o fruto. Deus disse à mulher: multiplicarei grandemente a tua dor. Deus disse ao homem: sempre trabalharás arduamente. Assim, Deus os expulsou do jardim. Essa ilustração que representa a primeira desobediência. Noé e o grande dilúvio. Gênesis capítulo 6. Quando Deus viu que os homens estavam ficando perversos, ele ficou triste. Então, decidiu destruir a terra. Mas Deus amava Noé. Deus disse para Noé: eu decidi colocar um fim em todos os seres vivos. Construa uma arca. Estou prestes a trazer inundações. Pegue os animais que combinam. Depois de 7 dias eu enviarei chuva por 40 dias e 40 noites. Noé fez tudo o que Deus pedira. A chuva caiu sobre a terra. Deus fechou Noé na arca. Depois de 40 dias, Noé tirou a cobertura da arca. Então ele, com seus filhos, sua esposa e esposas dos filhos, saíram da arca. Deus prometeu não destruí-los. Essa é a ilustração que representa a história de Noé e o grande dilúvio. A Torre de Babel. Gênesis capítulo 11. Todos os povos da terra falavam uma só língua.
eles encontraram um amplo vale na terra da Babilônia. Então, fizeram uma casa lá e diziam uns aos outros: venham, vamos assar tijolos. Também diziam: venham, vamos construir uma cidade para nós e uma torre cujo topo tocará o céu. Quando Deus veio ver a cidade e a torre, ele disse: este é o início. Agora nada do que planejem parecerá muito difícil para eles. Vou confundir suas línguas, então eles não entenderão uns aos outros. Deus os espalhou por toda a terra. Eles pararam de construir a cidade. Eles a chamaram de Babel, que significa confusão. A Torre de Babel. Abraão, o amigo de Deus. Gênesis capítulo 13 e 22. Deus disse a Abraão: saia de sua terra. Abraão partiu da terra em que morava com a sua família e levou Sara, sua esposa, e seu sobrinho Ló. Deus prometeu a Abraão que sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas, mas Abraão e Sara já eram idosos para ter filhos. Mesmo assim, Deus cumpriu sua promessa e Sara deu à luz Isaque. Certo dia, Deus disse a Abraão: pegue seu filho e vá até a terra de Moriá e ofereça-o em holocausto. Abraão levou seu filho Isaque, madeira, fogo e uma faca. Abraão ergueu um altar, amarrou Isaque e deitou-o sobre o altar. Depois, Abraão pegou a faca para matar o filho, mas o anjo o deteve. Então, Abraão olhou para o lado e viu um cordeiro. Abraão pegou o cordeiro e ofereceu em holocausto. Deus apenas testou a fé de Abraão e ele passou no teste. O prisioneiro que se tornou governante. Gênesis capítulo 37 e capítulo 41. 37 ao 41. José e seus irmãos eram pastores. Jacó amava seu filho, José, e fez uma túnica para ele. Contudo, os irmãos tinham ciúme e passaram a odiar José. Então, os irmãos resolveram vender José como escravo no Egito. Depois eles pegaram sua túnica, sujaram-na com sangue de um animal e a levaram para seu pai, dizendo que José havia morrido. No Egito, José trabalhou e ficou preso por alguns anos. Na prisão, José ajudou algumas pessoas, pois Deus lhe dava interpretações de sonhos misteriosos. Certo dia, o faraó teve sonhos estranhos e mandou chamar todos os adivinhadores do Egito. Contudo, ninguém conseguiu interpretá-los. Então, o copeiro disse ao faraó: lembro-me de um hebreu que interpretava sonhos na prisão. O faraó mandou chamar José. José interpretou os sonhos e deu conselhos valiosos ao faraó, que lhe falou: você governará o meu país. Somente no trono eu serei maior que você. O perdão de José. Gênesis capítulo 41 ao 45. O Egito passava por uma terrível seca, mas Deus havia dado sabedoria para José governar, e por isso ele havia guardado alimentos nos anos de fartura para distribuir nos anos da seca. Nessa época, os irmãos de José foram para o Egito em busca de alimento. José os reconheceu imediatamente, porém os tratou como estranhos.
José testou seus irmãos. Depois disso, ele ficou a sós com eles e falou: Eu sou José. Meu pai ainda está vivo? Os irmãos não puderam responder, pois estavam muito envergonhados. Vão rapidamente até meu pai e digam-lhe que o filho dele é governador do Egito. Vocês viverão na terra de Gósen. Assim, José deu ao pai e aos irmãos a melhor parte da terra do Egito. José também forneceu alimento para eles. Os israelitas moraram no Egito, na terra de Gósen. Eles enriqueceram e tiveram muitos filhos. A infância e o chamado de Moisés. Êxodo capítulo 1. Um faraó malvado deu ordens para matarem todos os meninos hebreus. Joquebede era hebreia. Para salvar seu filho, ela colocou o bebê dentro de um cesto e deixou-o perto do rio. A filha do faraó o encontrou, o adotou e Moisés se tornou um príncipe do Egito. Um dia, Moisés matou um egípcio que estava ferindo um hebreu. O faraó ficou muito zangado. Moisés fugiu e foi para a terra de Midian. Certo dia, Moisés foi até Horebe, a montanha de Deus. Lá Deus falou com ele através de um arbusto em chamas, também chamado de sarça ardente. Deus disse que iria resgatar seu povo da escravidão no Egito e levá-lo para uma terra bonita e com fartura. Ele ordenou que Moisés fosse até o Egito, falar com o faraó e levasse os israelitas para a terra prometida. Faraó, o governante teimoso. Êxodo, capítulo 5 ao 13. Moisés obedeceu a Deus e pediu ao faraó que libertasse os hebreus, mas o faraó era cruel e não permitiu. Então Deus enviou 10 pragas sobre o Egito, até o faraó mudar de ideia. Primeira, a água se transformou em sangue. Segunda, rãs subiram dos rios e infestaram o Egito. Terceira, piolhos atormentaram homens e animais. Quarta, houve um enorme enxame de mosca. Quinta, todo o rebanho dos egípcios morreu. Sexta, feridas cobriram homens e animais. Sétima, uma chuva de granizo derrubou tudo. Oitava, gafanhotos vieram e comeram todas as plantações. Nona, Deus lançou trevas na terra do Egito por 3 dias. Décima, todos os filhos primogênitos dos egípcios morreram. Com a morte de seu filho, o faraó finalmente deixou o povo ir embora. O povo sai do Egito. Êxodo capítulo 14. Os israelitas deixaram o Egito a pé com seus rebanhos. Eles acamparam, pois foram dias de viagem. O Senhor mostrou-lhes o caminho com uma coluna de nuvem durante o dia e deu-lhes luz com uma coluna de fogo à noite. O exército do faraó perseguiu o povo e tentou impedi-los de ir embora. Mas Deus usou a coluna de fogo e fumaça para proteger o povo. Então, nesse momento, Deus mandou Moisés estender a mão sobre o mar e o Senhor, por meio de um vento forte, fez o mar
retroceder e seu leito secar. Então os israelitas atravessaram o Mar Vermelho. Os 10 Mandamentos, Êxodo capítulo 20. Um dia Deus mandou Moisés subir no monte Sinai. Lá o Senhor conversou com ele e lhe deu os 10 mandamentos. Assim disse o Senhor. Primeiro mandamento: não adore nenhum outro Deus. Segundo mandamento: não adore ídolos. Terceiro mandamento: trate o nome de Deus com respeito. Quarto mandamento: guarde o sábado, visto que o sétimo dia é santo para Deus. Quinto mandamento: honre seus pais. Sexto mandamento: não mate. Sétimo mandamento: não cometa adultério. Oitavo mandamento: não roube. Nono mandamento: não minta. Décimo mandamento: não cobice a casa do seu próximo. Essa foi a primeira parte da nossa reflexão a partir da leitura bíblica. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, poderosa e verdadeira. Que possamos ouvir e praticar a palavra de Deus todos os dias. Nessa primeira parte, nós lemos, vocês ouviram através da leitura desta Bíblia infantil, algumas histórias do Antigo Testamento. Então, recapitulando, a história da criação, a primeira desobediência, Noé e o grande dilúvio, a Torre de Babel, Abraão, o amigo de Deus, o prisioneiro que se tornou governante, o perdão de José, a infância e o chamado de Moisés, Faraó, o governante teimoso, o povo sai do Egito e os 10 mandamentos. Obrigada a todos que assistiram esse vídeo muito importante para a nossa alma, o nosso espírito e também o nosso coração que precisa da palavra de Deus. Que possamos guardar no nosso coração e também praticar todos os dias a palavra de Deus. Espero você na parte 2 da leitura da Bíblia infantil. Chegamos ao fim desse vídeo. Obrigada por assistir. Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau! Bom domingo!